Olá, querido irmão e amigo. Estamos dando sequência aos nossos estudos sobre a volta de Jesus, antes ou depois da grande tribulação. Nós já percorremos um longo caminho, falamos um pouco sobre o que cremos, o que defendemos, e nesta oportunidade eu quero trazer alguns princípios que nos nortearão um pouco mais a crer e enxergar dentro da palavra do Senhor de que a doutrina pré-tribulacionista ela é forte, ela é contundente. E eu quero aqui falar de oito princípios, 8 razões porque nós devemos crer e ser pré-tribulacionistas. É de se observar que o clima político, social, ambiental, econômico em que o mundo atualmente está vivendo, isso está nos mostrando que estamos nos aproximando, de fato, deste grandioso evento que chamamos de grande tribulação. E nós cremos verdadeiramente que esse período ele se desencadeará exatamente quando a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, ela será assim arrebatada, ela será tomada. Logo, nós cremos que a grande tribulação não poderá ter início sem que antes a igreja seja tomada, seja arrebatada. Bom, a primeira razão que eu quero apresentar para os irmãos é com base no que Davi escreve no Salmo 37, versículo 5, que ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Davi deixa claro que o nosso grandioso Deus jamais iria negar aí 6.000 anos de história e julgar a sua igreja do mesmo modo terrível como julgará os ímpios em suas injustiças, em suas impiedades. Isso foge do caráter divino, do princípio divino. Você há de convir comigo que quando veio o dilúvio mundial, antes que o dilúvio se instalasse no mundo, enquanto que as pessoas debochavam do justo Noé, do pregador Noé e sua família, Noé achou graça diante do Senhor e foi salvo das águas, juntamente com a sua família. Hoje nós olhamos para Cristo e o enxergamos como a nossa arca, a embarcação que vai nos garantir salvação, livramento desta tormenta que há de vir sobre toda a humanidade. Então, a primeira razão seria esta. A segunda, aí nós vamos ter que apresentar o evento que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra havia descido ao mais baixo e repugnante nível de imoralidade sexual. E aí Deus resolveu destruí-la através do fogo. Mas há de convir que Ló e a sua família foram poupados. E só ficaram para trás aqueles que estavam mergulhados na impiedade e aquela que desobedeceu às orientações divinas, de não olhar para trás. Os irmãos conhecem a história. A igreja, meus amados irmãos e amigos, ela será julgada antes do julgamento do mundo. Haverá 2 julgamentos. Um da igreja, que é bem diferente do julgamento dos ímpios, obviamente. Mas se você olha comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 30, a palavra diz assim: porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Mas é interessante nós observarmos o que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós,
qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha só que coisa interessante. Então, Pedro está falando que haverá um julgamento prévio da sua igreja, começará por nós, e logo, a seu tempo, haverá o julgamento dos ímpios, onde eles experimentarão a ira de Deus, né? Então, nós percebemos que há dois eventos aqui, tá? E eles não se confundem, eles aparecem aqui de forma separada, de forma distinta. A terceira razão porque devemos crer na doutrina pré-tribulacionista é que a noiva de Cristo deve-lhe ser-lhe apresentada em uma cerimônia exclusiva, separada de todos os outros eventos dos últimos dias. Então, o convite à salvação, um convite às bodas da ceia do Cordeiro, seria uma reunião de família, obviamente. Por enquanto, nós nos comportamos como uma virgem, com ansiedade pela hora das bodas, quando iremos ver a face do noivo amado. Então, essa é a nossa expectativa. Em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, nós lemos a história das 10 virgens. E no último verso, há a admoestação dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a igreja espera, anelante, a igreja espera com uma grande expectativa para o retorno do noivo. E a quarta razão é de que o arrebatamento ele será um evento pré-tribulacionista. Ou seja, é a única explicação razoável para o fato de que alguns serão levados e outros deixados para trás. Nenhuma outra explicação pode ter para Mateus 24, no qual vemos a exclusão de pessoas não preparadas para esse evento. Então eles serão um divisor de águas. Jesus admoestou sobre a rapidez desse acontecimento, cujo dia ele próprio afirmou que somente o Pai conhecia, citando a semelhança daqueles dias com os dias de Noé. Isso está registrado em Mateus capítulo 24, do versículo 40 ao 42, que diz: então, estando dois no caminho, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no caminho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, estando dois no caminho, será levado um e deixado o outro. Então, perceba que aqui há um divisor de água muito importante. O seu Senhor vem, os que estão preparados são tomados e os que não estão preparados são deixados. Ponto. Está claro isso. Está claro e evidente aqui no texto sagrado. Então, essas quatro razões, esses quatro motivos que eu acabei de te apresentar, são contundentes, têm base bíblica e nos norteiam a crer que o arrebatamento da igreja será um evento que acontecerá antes do início da grande tribulação. Amém?